Bom, meus irmãos, nossa mensagem de hoje tem como título aí uma defesa real da família. É uma reflexão que é extremamente importante para nós nesse mês da família, nessas épocas em que nós vivemos, porque a temática de família, ela hoje em dia essa discussão está não só na igreja, mas fora da igreja. Nós vamos observar que existem muitos grupos políticos, pessoas da mídia, que se colocam como defensores da família, dos bons costumes, aquela coisa toda, que são coisas importantes, porém nós devemos analisar à luz da palavra de Deus como defender a família de verdade, para a gente não estar passando uma espécie de cheque sem fundo, né? Ou seja, a gente propagar que defende a família, mas ao mesmo tempo com as nossas ações, com os nossos próprios pecados, a gente acaba sendo contraditório. E a gente precisa prestar bastante atenção nisso, afinal de contas, o Evangelho, a palavra de Deus, ela sempre vai além daquilo que os olhos podem ver. Sempre trabalha arrancando máscaras, denunciando os pecados e nos confrontando para que possamos ter, de fato, uma qualidade de vida espiritual muito melhor, ou uma vida autêntica diante do Senhor. E, portanto, quando nós estamos diante desse tema de família, a gente precisa pensar bastante sobre isso, porque precisamos analisar a nossa defesa, para não ficar só no discurso. Afinal de contas, hoje em dia nós temos muitos críticos, né? Todos sabem, a mídia passa isso o tempo inteiro. Há um ataque muito forte ao conceito de família, ao conceito bíblico de família, mas para um cristão isso é algo definido, a palavra de Deus é muito clara com relação a isso. Então, qualquer cristão sério, verdadeiro na face da terra, tem um compromisso com a visão bíblica de família, zela por isso, defende isso, mas a palavra nos leva além de não só a defesa no sentido intelectual, no sentido do debate público, mas também a defesa no sentido da vida condizente ou alinhada com os princípios do Evangelho da Palavra de Deus. E o texto que nós vamos refletir nessa noite, para nos trazer alguns princípios para nortear isso, estão lá na primeira carta de Paulo a Timóteo. Você pode abrir lá, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Nós vamos fazer uma leitura aí a partir do verso 3. 1 Timóteo, capítulo 5, a partir do versículo 3. Você vai abrindo aí sua Bíblia, me acompanha aí no texto, e aí diz assim a palavra do Senhor. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Nós vamos ler só até aí por enquanto. É necessário, antes de prosseguir, entendermos o contexto. Aqui nós estamos em uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, o seu filho na fé, um jovem pastor, que necessitava de orientações para lidar com questões ligadas à igreja de Éfeso. Então, Paulo está dando instruções a Timóteo. Nesse capítulo 5, especificamente nesse trecho que nós lemos, aqui nós temos um trecho que vai tratar de como lidar com as viúvas. Afinal de contas, havia um problema no mundo antigo, porque naquela época não existia os instrumentos que tem hoje sociais de amparar pessoas, ou pensão, coisa do tipo. Geralmente, só o marido é quem trabalhava e, portanto, quando a mulher ficava viúva, ela se tornava bastante vulnerável no mundo dessa época. E aí, então, a igreja vai ter toda uma direção para cuidar dessas mulheres, para que elas não ficassem desamparadas. E aqui o apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo como lidar com esse grupo. Mas, ao mesmo tempo, e eu quero destacar aqui o versículo 4 e o versículo 8, traz para nós princípios que não vão lidar só com questões de viúvas, mas princípios que são aplicados a toda a família, que trazem uma responsabilidade para toda a família e que chamam muita atenção, porque o apóstolo Paulo usa uma linguagem forte aqui para repreender um problema ou para aconselhar
quando ele fala aí no verso 4, né? Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa. Olha que coisa interessante aqui o apóstolo Paulo está trazendo. Esse princípio aqui serve para a família no geral. Ele está dizendo, olha, aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria casa. Tudo começa em casa, tudo começa na família. Tudo tem que partir desse princípio pelo fato da família ser a base de tudo. Então, o apóstolo Paulo já está dando a dica, olha, primeiro você tem que exercer a piedade na sua casa, porque se você, na sua casa é uma coisa, em público é outra, se em público você defende uma coisa, mas no seu lar outra, tem um problema, está errado. Né? E é interessante isso, porque Lutero e alguns outros reformadores, quando tratavam de família, eles diziam assim, às vezes você tem pessoas buscando ali grandes esferas para servir a Deus, num ministério de sucesso, numa coisa tal, e esquece de começar ou de demonstrar primeiro essa piedade em casa. A resposta é em casa, um lugar propício para servir a Deus, testemunhar do Senhor. Nós devemos orar para que Deus nos capacite a vivermos, aprender primeiro a exercer a piedade em casa, com os da própria casa. Ele está no contexto tratando dos netos e dos filhos, principalmente cristãos, dessas viúvas, ou seja, a igreja só ajudaria as viúvas que fossem de fato desamparadas, não tivessem nem filho nem neto que pudesse ajudá-las, né? E ele traz essa exortação para cristãos. Ele vai dizer, olha, a primeira exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, né? Aqueles que vieram antes, os pais, os avós, e pois isso é aceitável diante de Deus, né? A razão principal é justamente o fato de agradar a Deus. Os laços familiares, a importância da família, não vem por conta de questões meramente culturais e sociais, mas vem porque Deus criou a gente assim, a sua palavra instrui assim, e que se eu cuido das outras coisas em primeiro lugar e deixo a minha família negligenciada, eu estou pecando. Estou, em outras palavras, a gente pode dizer, desagradando a Deus de uma forma muito triste. Né? O verso 8 também vem uma questão forte para nós. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. O que é negar a fé? É eu dizer que eu sou um cristão, mas jogar tudo aquilo fora com as minhas ações. É dizer que sou uma pessoa que crê no Senhor, creio no Evangelho, nas doutrinas santas da Palavra de Deus, mas na minha casa eu nego tudo isso. É como se eu estivesse negando isso. E é negar isso na prática. Né? Tiago alerta para uma religião vivida só. Por isso que ele diz, olha, não sejam só ouvintes, mas vocês têm que ser praticantes da verdade. E aqui Paulo está ampliando a questão para o próprio lar, para a própria casa, tratando da questão específica das viúvas, mas esse é um princípio que recai sobre todos nós. E aí ele diz, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Porque no mundo antigo, assim como hoje, de uma certa forma, apesar de todos os problemas, ainda assim as pessoas que não eram cristãs ou pagãos, como eram considerados, eles cuidavam dos seus, né? Dos avós, dos pais, das mães, dos filhos, tinha todo um cuidado. Então Paulo está dizendo, se você que se diz cristão não cuida do seu, você está negando a fé. Você está sendo pior do que um incrédulo quando você faz isso. Então, por isso que a palavra de Deus traz direções muito fortes para nós com relação à família. A família é uma coisa extremamente séria. É interessante também que quando a gente lê lá no Evangelho de Marcos, se você quiser me acompanhar, você pode abrir lá, Marcos capítulo 7, tem um trecho interessante que é quando Jesus repreende aqui alguns homens religiosos, Marcos 7, no verso 10 até o 12, é um trecho conhecido. E aí Jesus está aqui, mais uma vez, né, conversando com fariseus e outros grupos, e ele fala no verso 10 de Marcos 7, contando a questão de Moisés, diz assim, pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Era assim que a lei fazia. Ele está citando Moisés, está citando lá o Antigo Testamento. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta para o Senhor. A palavra utilizada para dizer oferta para o Senhor, que é uma corban. Ou seja, podia ser um bem material,
né? Uma casa, animais ou então dinheiro. Você oferecia, olha, isso aí eu não vou deixar para ninguém, nem para filho de herança, isso aí vai tudo para o serviço sagrado do templo. Então, quando a pessoa ofertava, né, chamava-se corban, aquilo não podia ser para outra finalidade. Ia servir para questões sagradas do templo, a manutenção do templo, a questão de uma oferta ao Senhor, não podia ser mexido de jeito nenhum. E aí Jesus está aqui repreendendo eles estavam usando, né, dizendo, aquele homem disser a seu pai e sua mãe, olha, aquele que poderias aproveitar de mim é corban, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor do pai ou da mãe. O que eles faziam? Eles, com a desculpa de não ajudar o pai e a mãe nas necessidades, lembrando que aqui na época que não tinha aposentadoria nem nada desse tipo, ele dizia, não, dediquei tudo ao Senhor, não posso ajudar vocês. Ou seja, eles estavam usando a negligência familiar com a máscara de religiosidade. E aqui que a gente tem que tomar muito cuidado, e aqui que a gente percebe o quanto a palavra é sempre atual. E nesse processo de defender a família de verdade, nós temos que levantar a bandeira da família e, de fato, combater as falsas filosofias e os falsos conceitos da nossa época, mas isso tem que estar alinhado com a nossa prática. Ou seja, antes de eu chegar e dizer eu defendo a família, eu sou a favor da família, eu preciso cuidar da minha família. Antes de eu chegar e falar para o mundo por que nós discordamos desses conceitos errados de família que são trazidos hoje, nós precisamos estar cuidando de dentro. Nós precisamos não só combater os inimigos externos da família, mas também os inimigos internos. E muitas vezes o inimigo interno da família pode ser o nosso pecado, pode ser nós mesmos. Eu me lembro de uma frase, eu até compartilhei uma vez no grupo dos homens, eu não me lembro mais o autor da frase, mas me lembro que ela dizia, olha, nós oramos para que Deus livre a nossa família de coisas ruins, de pessoas más, mas às vezes a gente se esquece que a gente pode estar sendo ali alguém ruim ou mal dentro do nosso próprio lar, desonrando a nossa família, negligenciando a nossa família de alguma forma. Então, vocês podem observar que muitos críticos com relação às bandeiras de família, eles vão dizer, nossa, tem muitos que dizem, olha, eu defendo a família, mas já casou não sei quantas vezes, eu defendo a família, mas bate na esposa, eu defendo a família, mas trai o marido, eu defendo a família, mas desrespeita aqueles que estão dentro da minha casa. Isso é incoerência muito grande. É algo que vai acabar sendo revelado, porque toda hipocrisia é revelada à luz do Evangelho, não tem para onde correr. Por isso que o apóstolo Paulo é claro em dizer, olha, se você está negligenciando os seus, a sua casa, você está negando a fé, você está sendo pior do que o descrente. Não tem para onde correr. Então, exerça a piedade primeiro em casa. A gente precisa pensar nisso muito seriamente para que a gente não dê motivos, muitas vezes, para que o mundo nos ataque e nos critique tendo razão. Essa é a questão. Nós temos que defender, nós temos que apoiar, mas nós precisamos fazer do jeito certo. Nós precisamos enraizar as coisas. E o pecado ele é muito sério nisso. Porque é mais fácil falar sobre família, é mais fácil fazer um discurso, um vídeo, vestir uma camisa, botar um adesivo no carro, aquela coisa, mas é difícil a vivência. É difícil colocar o evangelho na prática. Por que eu comecei justamente usando as cartas do Novo Testamento? Elas são aplicações do evangelho em questões práticas da vida da igreja. Então, com isso a gente percebe como se aplica o evangelho no lar. Eu, primeiro, tenho que ir exercendo a minha piedade no lar. Eu preciso cuidar daqueles que estão próximos de mim. Eu preciso alinhar o meu discurso com a minha prática. Eu preciso alinhar a minha vida com aquilo que eu estou falando, porque senão eu me torno uma pessoa hipócrita, eu me torno vazio. Por isso que eu sempre digo, o melhor argumento que nós temos para defender a família são famílias sólidas, são famílias bem cuidadas. Então, o marido precisa analisar se ele não é ali o problema da sua família. A esposa precisa analisar se não é ela o problema na sua família. E assim como os filhos. Porque senão a pessoa ela cai nesse risco, ela apoia essas bandeiras, ela se entusiasma com pessoas famosas que fazem esses discursos, mas se esquecem de que a família está lá abandonada. A pessoa pode se refugiar em muitas coisas para fugir da responsabilidade. Porque dá trabalho. Família é uma bênção de Deus na nossa vida, mas ela é uma bênção que exige tempo, exige disposição, exige esforço, exige abnegação, exige uma série de coisas que a nossa natureza pecaminosa não gosta. E aí que a gente precisa da transformação que o Evangelho traz no coração para que a gente
cuide, ame as nossas famílias de verdade. Hernandes Dias Lopes, num dos seus comentários, falando justamente sobre esse texto, ele diz assim, onde falta o bom fruto, não pode haver uma boa árvore. Né? Ele justamente essa questão da prática. Então, para eu defender família mesmo e levantar a bandeira, primeiro eu preciso estar cuidando da minha família. Né? A família ali é onde o meu caráter vai ser testado. Porque imagina que coisa triste, o cara é todo receptivo com as pessoas de fora de casa, trata bem os amigos, trata bem outro, ajuda um e tal, e a família está lá abandonada. Já vi muitos casos assim na minha curta existência como pastor, né? De pessoas que são ótimas lá fora, da porta para fora, mas da porta para dentro são terríveis. Já vi muitos casos de jovens que não veem a hora de sair de casa porque tem a casa como se fosse uma prisão. Porque muitas vezes tem um pai que fala uma coisa e faz outra. Um pai que vai estar ali fazendo uma campanha de família, mas na prática a família dele está negligenciada e sofrendo, inclusive, pelo seu próprio pecado. E a gente precisa pensar nisso com seriedade, porque a gente está numa época em que a gente é visado, que esse debate está sendo colocado. E que se a gente entra nesse debate público sem uma vida condizente, nós vamos facilmente sucumbir. É como se nós estivéssemos fazendo com que a mensagem fosse desacreditada com o nosso próprio viver diário. E, obviamente, nós precisamos da graça de Deus para isso, nós precisamos da direção para isso. Quando nós olhamos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento valorizam família. Os reformadores, se você lê Lutero, se você lê Calvino, você vai ver a maneira como Lutero tratava a esposa e os filhos. É interessante as cartas que eles trocavam. É interessante Calvino, quando menciona sua esposa, a dor quando ele ficou viúvo. Ele ficou viúvo até cedo, relativamente cedo, foi muito doloroso para ele. Nós vamos ver os puritanos também valorizando família, e não só da porta para fora, mas também da porta para dentro. E nós vemos a figura do Jonathan Edwards, que casou com a Sarah Edwards, eles tiveram 11 filhos, nenhum morreu, o que era muito incomum para aquela época. Era uma família de oração, era uma família que George Whitefield, que foi um grande pregador quando os conheceu e os visitava, sempre falava muito bem da família, do entrosamento entre eles, do amor entre eles, do respeito entre eles. Então eles eram homens que pregavam, falavam de família, mas eles cuidavam das suas famílias. Eles levantavam a bandeira ali da palavra do Evangelho, mas as suas famílias não estavam negligenciadas. E é aí que a gente tem que pensar seriamente. Então temos que orar para que Deus nos capacite a alinharmos as coisas, a pensarmos no nosso próprio lar, no nosso próprio contexto, porque a gente tem uma facilidade de se entusiasmar com as coisas, esquecendo outros, justamente por isso, porque é mais difícil viver em família do que falar de família. É muito fácil você escrever livros sobre família, sobre relacionamento, e falar e botar aquela foto e adesivo, aquela coisa, mas a vida é que é complicado. E para viver em família eu preciso da graça de Deus, da direção de Deus. E o exemplo maior que nós sempre vamos ter, com certeza, do Senhor Jesus Cristo. Se a gente, por exemplo, ler lá no Evangelho de João, lembrando que Jesus é o Senhor perfeito em todas as suas ações, e mesmo, de uma certa forma, ele nem precisava, vamos dizer assim, mas ele age até o último momento como um filho que honrou a sua família ali naquele momento. É João, capítulo 19, verso 26 e 27. Se você abrir lá, você vai ver, né, no Evangelho de João 19, 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor. A gente está nos momentos aqui antes da morte, né, de Cristo. E aí do 26 ao 27 vai dizer assim: vendo Jesus e sua mãe junto a ela o discípulo amado, que nós sabemos, entendemos que seja o próprio apóstolo João, autor desse evangelho, disse: mulher, eis aí teu filho. Jesus está aqui cumprindo a sua responsabilidade de filho mais velho, não deixando a mãe desamparada, mas é como se ele colocasse João nessa responsabilidade agora de cuidar dela. Olha que coisa fantástica, né? Ele sendo perfeito em todas as coisas, Deus está aqui cumprindo uma missão difícil, obviamente, como ninguém sabia da dor que a sua mãe estava sentindo naquele momento, ainda assim ele é perfeito, inclusive na sua responsabilidade com a família. Verso 27, depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Olha que coisa tremenda quando nós olhamos para Cristo, quando nós olhamos para essa situação. Então, lá no contexto de Paulo, nós vamos ver a questão de viver a vida piedosa primeiro,
né? A piedade, exerça primeiro a piedade para com a sua própria casa. Isso não pode fugir da nossa mente. E como viver essa piedade em casa? Em primeiro lugar, tem que nascer de novo, né? A Bíblia é clara em dizer que só é possível viver uma vida piedosa. Na carta de Pedro nós vemos isso quando o Senhor nos transforma e depois nos capacita a vivermos uma vida piedosa. Aí então nós podemos colocar em prática no nosso lar. Essa é a base da coisa toda. Nascer de novo, ter Cristo como meu Salvador, ter sido transformado, ter os frutos do Espírito na minha vida. Aí sim eu posso e eu tenho que começar de casa. Né? Eu tenho que estar ali preocupado, eu preciso analisar as minhas ações com a minha esposa, eu preciso analisar as minhas ações com meus filhos, as mulheres precisam analisar a sua ação com seus maridos ou o tratamento com avós e avós, porque senão entra num ciclo ruim e pernicioso que Satanás tem utilizado muito para envergonhar figuras públicas. Por isso nós devemos orar pelos líderes, pelo compromisso, pela questão ética mesmo de ter uma vida sempre aos pés do Senhor, para evitar determinados escândalos. Isso vale para todos os cristãos, isso vale para todas as pessoas que, além de cristãos, também defendem a família e têm de fazer no âmbito público. Anotei uma frase de Chesterton, um grande pensador do passado, em inglês, eu gosto muito de alguns livros dele, e num desses, ele falando sobre família, ele diz: a família é a fábrica que produz a humanidade, o inimigo do amor e da família é o próprio eu, ou seja, o individualismo, o egoísmo. Foi muito certeiro isso, porque muitas vezes a gente esquece de analisar esse inimigo perigoso contra as nossas famílias, que é o nosso próprio coração. Daí porque a gente precisa muito do direcionamento do Senhor, da palavra do Senhor e o poder do Evangelho nos nossos lares. Então nós temos que orar para que Deus transforme as nossas famílias e que essa transformação comece de nós. Sempre tem que ser assim. O marido tem que orar para ser um bom marido, a esposa para ser uma boa esposa, o filho para ser um bom filho, né? Porque isso atinge a todos. Né? Você vai ter, por exemplo, hoje jovens, né, que nas questões políticas estão lá revolucionários, aquela coisa toda, esbravejando contra a família, mas ele depende dos pais para sobreviver, ou da mesada do avô e do avó, é aquele rebelde contraditório. Ao mesmo tempo, você tem aquele jovem defensor da família, mas que não ajuda os pais em casa ou nada. Agora o Dia das Mães está se aproximando, você vai ver muitas pessoas colocarem a foto das mães, né? Mas quando você vai ver, não ajuda em nada em casa, né? Não ajuda a limpar, não ajuda a lavar uma louça, não ajuda com nada, absolutamente nada, mas no Dia da Mãe faz questão de botar lá aquela foto. É a sociedade que a gente vive, contraditória. Mas nós, como cristãos, devemos fugir disso, e só podemos fugir disso com a luz, com a direção, com o poder do Evangelho, fugindo desse padrão ruim que existe, e assim vivermos vidas que, de fato, glorifiquem a Deus e, de fato, defendam a família, não só com as palavras, mas também com a própria vida. Que combata não só os inimigos externos da família, né, as ideologias falsas da nossa época e outras coisas, até porque família é uma coisa que Deus criou, ninguém pode mudar isso, né, por mais que inventem, escrevam e falem, e se irem contra nós cristãos por defendermos isso, família nunca vai deixar de ser família, nunca vai ser deixado, porque é algo um padrão da criação de Deus, não tem como ser modificado, né, anterior ao Estado, anterior a tudo, então por isso família é tão importante. Mas nessa defesa, a nossa defesa de família tem que estar ligada com a vida aos pés do Senhor. Eu preciso cuidar da minha casa. Né? Eu preciso ser alguém que esteja condizente com aquilo que eu estou falando. Porque é muito triste, né? Quando você vê um filho dizer: meu pai é tão bom com os outros, mas aqui em casa é um desastre. Né? Meu pai é isso lá fora e aqui é muito ruim. Está cheio. Tem gente assim em todos os lugares. Personalidades públicas, infelizmente até alguns líderes, até pastores caem nessa armadilha muito grande. E é por isso que nós precisamos olhar para Cristo e clamar ao Senhor para que a gente faça a coisa certa, haja da maneira correta e não caia nesse erro, porque negligenciar a nossa família como cristãos é um pecado muito sério que nós temos que combater, que nós temos que ser contra o tempo todo, e a gente precisa levantar essa bandeira começando de dentro de casa. A gente precisa colocar ordem em casa, a gente precisa, pela graça de Deus, desse direcionamento.
Porque senão não vai adiantar você ir para a rede social defender família, não vai adiantar você hastear a bandeira da família, não vai adiantar você pôr um adesivo no seu carro família se você deixa seus filhos sem direção, se você não os ama, não conversa, não cuida das coisas. Se a sua esposa está lá precisando de uma série de coisas, até palavras que você diga que possa ter machucado ou falta de cuidado. Então, com isso eu não estou dizendo que você vai ter um lar perfeito. Aqui nesse mundo caído não teremos. Né? Nós vivemos pela graça, mas pelo poder de Deus, a direção da palavra, o poder do próprio Evangelho na família, nos capacita a errar menos, nos capacita a pecar menos. E isso envolve nosso compromisso com Deus em primeiro lugar. Então, Deus em primeiro lugar, nossa família em segundo lugar. A força vem de Deus para vivermos vidas piedosas, mas essa vida piedosa ela deve começar na nossa casa. Você precisa, se você ofendeu sua esposa, peça perdão. Se você tem ofendido, peça perdão. Resolva os problemas. Sentem, orem, clamem a Deus, peçam perdão pelos pecados, peçam forças a Deus para lidar com os problemas da sua casa. Mas cuide, começando do seu próprio lar. Comece essa campanha, esse engajamento de família dentro de casa. Peça força a Deus. A gente é pecador, a gente é fraco, mas tudo isso que eu estou falando, não estou falando de fazer na nossa dependência, mas na dependência do Senhor. Aí sim a gente vai ter o que dizer, a gente vai ter um exemplo para mostrar, a gente vai ter um argumento forte, porque quando a pessoa vier criticar a família, ela vai olhar para a nossa família e dizer, esse cara ele fala de família, mas ele cuida da dele. Aí isso vai fazer toda a diferença. Isso vai dar um bom testemunho no mundo onde as famílias estão se destruindo. Isso vai dar um bom testemunho ao mundo que o amor tem se esfriado. Isso vai dar um bom testemunho glorificando a Deus, porque uma família que tem Deus no centro, ela pode não ser perfeita aqui ainda, mas ela é muito diferente de qualquer outra coisa que nós possamos ver. Então, não são os recursos que vêm de fora que vão nos ajudar, mas é o poder gracioso do Senhor que vai nos dar a direção para nós não negarmos a fé e nem agirmos pior do que os incrédulos, honrando e glorificando o nosso Deus na nossa família e defendendo algo que nós cuidamos com todo o nosso coração. Que Deus nos ajude nisso, que Ele nos incomode com relação a isso e que nos leve sempre a orar por isso, porque aí sim a gente entra na guerra diferente. Aí sim a gente tem, vamos dizer, uma arma poderosa até contra os ataques do maligno, que se aproveita muito disso para fazer com que as pessoas zombem da família, zombem do conceito real de família que o Senhor, nosso Deus, nos institui na sua palavra. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você, que Deus nos capacite nesse sentido, para que a gente possa, de fato, ter uma defesa raiz, uma defesa que não é como um cheque sem fundo, mas que está ali amparada pela palavra do Senhor e pela vivência da palavra do Senhor no dia a dia.